Neste amanhecer, antes que o mundo cobre nossa atenção, vamos fixar nosso olhar primeiro em Cristo e depois elevaremos juntos nossas vozes em oração. O momento mais importante do seu dia talvez não seja aquela reunião decisiva, nem um encontro há muito esperado, nem mesmo a resolução daquele problema que tem ocupado sua mente. O momento mais crucial pode ser aquele primeiro instante de consciência, quando seus olhos se abrem e sua mente começa a despertar. É nesse breve intervalo, antes que as notificações do celular, as demandas do dia e as preocupações da vida invadam seus pensamentos, que uma batalha silenciosa, mas profunda, é travada. A quem você dará seus primeiros pensamentos? Quem ou o que ocupará o lugar de destaque em sua mente logo ao despertar? Essa escolha, embora pareça pequena, define o tom de todo o seu dia. O salmista entendeu isso quando escreveu em Salmos 5:3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ele reconheceu que havia algo poderoso em consagrar as primícias do dia ao Senhor, em fazer de Deus o primeiro visitante da sua mente, antes que o mundo começasse a falar. Esse não é apenas um belo conceito espiritual, é uma estratégia de vida. Quando permitimos que Deus seja o primeiro a falar conosco, sua voz estabelece o fundamento sobre o qual todas as outras vozes serão ouvidas. É como ajustar um instrumento antes do concerto, definindo o tom pelo qual todas as outras notas serão medidas. Em Provérbios 8:17, a sabedoria personificada declara: Eu amo os que me amam, e quem me busca de madrugada me encontra. Há uma promessa especial para aqueles que fazem de Deus sua primeira busca, seu primeiro amor, seu primeiro pensamento. É como se, nas horas quietas da manhã, houvesse um acesso especial ao coração de Deus, uma intimidade que aguarda aqueles que o procuram antes de qualquer outra coisa. Jesus mesmo modelou essa prioridade. Marcos 1:35 nos diz: De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. O próprio Filho de Deus, com toda a pressão do ministério terreno, com multidões o seguindo e necessidades intermináveis o cercando, fez da comunhão com o Pai sua prioridade máxima, antes que as demandas do dia pudessem se impor. Mas sejamos honestos, nossas manhãs são frequentemente um campo de batalha. Acordamos e instantaneamente somos bombardeados por preocupações, a lista de tarefas não concluídas, o prazo que se aproxima, o relacionamento tenso que precisa de resolução, as contas por pagar. Ou talvez sejam as distrações, o reflexo quase automático de pegar o celular para verificar mensagens, atualizações de redes sociais, notícias que raramente trazem paz. E antes mesmo que percebamos, uma hora se passou, e Deus nem sequer cruzou nossa mente. Fomos arrastados pela correnteza do dia antes mesmo de nos ancorarmos nele. O inimigo conhece o poder das primícias. Ele sabe que quem captura seus primeiros pensamentos frequentemente conquista o direcionamento do seu dia. É por isso que há uma batalha invisível acontecendo pelo território da sua mente logo ao amanhecer. Não se trata de legalismo ou de uma fórmula religiosa. Não estamos falando de ganhar pontos com Deus ao acordar às 5 da manhã para 1 hora de estudo bíblico. Estamos falando de amor, de prioridade, de reconhecer que nossos primeiros pensamentos revelam o verdadeiro estado do nosso coração. Quando amamos alguém profundamente, pensamos nessa pessoa ao acordar. O pensamento surge naturalmente, não por obrigação, mas por afeição. É assim que deveria ser com Deus, não um dever a cumprir, mas um relacionamento a ser saboreado, antes que qualquer outra voz possa competir por nossa atenção. Lamentações 3:22-23 nos lembra: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã traz novas misericórdias. Cada dia é uma tela em branco de graça. E quando começamos reconhecendo essa verdade, quando permitimos que essa realidade seja a primeira a entrar em nossa consciência, algo muda na maneira como enfrentamos tudo o que vem depois. Fazer de Deus nosso primeiro pensamento transforma nossa perspectiva. De repente, os problemas que antes pareciam montanhas são redimensionados quando vistos da perspectiva do Criador do Universo.
As preocupações que consumiam nossa paz são colocadas em seu devido lugar quando primeiro lembramos a quem pertencemos. Quando Deus é o primeiro em nossos pensamentos, entramos no dia não como vítimas das circunstâncias, mas como filhos amados de um rei soberano. Não como escravos do relógio ou das demandas, mas como embaixadores com um propósito mais elevado. Não como aqueles que simplesmente reagem ao que a vida traz, mas como portadores da presença de Deus em cada ambiente que entramos. Imagine como seria diferente seu dia se, antes de qualquer outra coisa, você recordasse quem Deus é e quem você é nele. Se antes de verificar seu telefone, você verificasse seu coração. Se antes de absorver as vozes do mundo, você absorvesse a voz de Deus. O rei Davi entendeu esse segredo quando declarou no Salmo 63:1: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Observe que não foi uma busca casual ou uma consideração secundária. Foi intensa, urgente, prioritária. Quando fazemos de Deus nosso primeiro pensamento, não estamos apenas seguindo uma disciplina espiritual. Estamos declarando uma verdade, que Ele é digno do primeiro lugar, que Ele merece as primícias da nossa atenção, que Ele não é um apêndice da nossa vida, mas o centro ao redor do qual tudo mais orbita. Talvez você esteja pensando, isso soa bonito, mas como faço isso praticamente? Não é tão complicado quanto parece. Pode começar com algo tão simples quanto um suspiro de gratidão ao abrir os olhos, um reconhecimento silencioso, obrigado, Senhor, por este novo dia. Pode ser uma breve oração antes mesmo de sair da cama. Jesus, seja o centro de tudo hoje. Para alguns, pode significar deixar a Bíblia aberta ao lado da cama para que seja a primeira coisa que você vê ao acordar. Para outros, pode ser escrever um versículo em um cartão e colocá-lo onde você vai vê-lo primeiro ao acordar. Ou talvez seja programar o despertador com o nome de um atributo de Deus, para que a primeira coisa que você veja seja um lembrete de quem Ele é. Não se trata de seguir uma fórmula perfeita, mas de criar intencionalmente um espaço para Deus ser o primeiro, antes que o mundo exija sua parte. É sobre construir um santuário mental onde o Senhor reina supremo, antes que as preocupações e afazeres comecem a competir pelo trono. Quando você consistentemente dá a Deus seus primeiros pensamentos, algo poderoso acontece. Você começa a ver o mundo através das lentes dele. As prioridades se alinham, os valores se ajustam, as perspectivas mudam. E aos poucos, você percebe que não são apenas seus pensamentos matinais que foram transformados, mas todo o seu dia. Agora, vamos tirar um momento para orar juntos, convidando a Deus para ser o primeiro em nossos pensamentos, não apenas hoje, mas todos os dias. Pai Celestial, antes mesmo que o sol totalmente desponte no horizonte, antes que o barulho do mundo invada meus ouvidos, antes que as demandas do dia clamem por minha atenção, eu venho a Ti. Nas primícias desta manhã, nas primeiras horas deste novo dia que me concedeste por Tua graça, quero que Tu sejas o primeiro em meus pensamentos. Perdoa-me pelas muitas vezes em que Te dei as sobras da minha atenção, quando Te ofereci os momentos finais de um dia exausto, quando Te deixei para depois de tudo e de todos. Hoje, eu inverto essa ordem. Hoje, Tu és o primeiro. Obrigado por este novo dia, por esta nova oportunidade, por este sopro de vida em meus pulmões. Antes de agradecer por qualquer outra bênção, eu Te agradeço por Ti mesmo, por quem Tu és, pela Tua constância quando tudo muda, pela Tua fidelidade quando outros falham, pela Tua graça que se renova a cada manhã, tão certa quanto o nascer do sol. Senhor Jesus, eu reconheço que cada momento deste dia é um presente Teu e que a maneira como o inicio estabelece o tom para tudo que virá depois. Então, antes que minha mente seja preenchida com tarefas, preocupações e distrações, eu a encho com a verdade de quem Tu és. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Criador que falou e mundos vieram à existência. Tu és o sustentador que mantém todas as coisas pelo poder da Tua palavra.
Tu és o Redentor que deixou a glória para me resgatar. Tu és o amigo que prometeu nunca me deixar. Tu és o Rei que governa com justiça. Tu és o pastor que guia com amor. Pai, eu confesso que frequentemente permito que outras vozes falem primeiro e mais alto que a tua. O barulho da ansiedade às vezes me acorda antes mesmo do despertador. O peso das preocupações muitas vezes compete pelos meus primeiros pensamentos. As distrações digitais muitas vezes capturam minha atenção antes que eu tenha tempo de fixá-la em ti. Perdoa-me por essas prioridades distorcidas. Perdoa-me por buscar primeiro o reino das redes sociais, o reino das notícias, o reino das mensagens não respondidas. Perdoa-me por deixar que o mundo defina o tom do meu dia, em vez de permitir que a tua presença estabeleça meu fundamento. Hoje eu decido diferente. Hoje eu escolho conscientemente fazer de ti meu primeiro pensamento. Antes de checar mensagens, eu checo meu coração. Antes de planejar meu dia, eu me lembro dos teus planos para mim. Antes de ouvir qualquer outra voz, eu silencio para ouvir a tua. Espírito Santo, ajuda-me a criar novos hábitos que honrem a Deus como o primeiro em meus pensamentos. Ensina-me a disciplina santa de reservar as primícias do meu dia para o Senhor. Não por obrigação, mas por devoção. Não por dever, mas por deleite. Que eu seja como o salmista, que ansiava por ti como a corça anseia pelas correntes das águas. Que eu busque tua face com a mesma urgência com que busco o ar para respirar. Que teu nome seja o primeiro a cruzar minha mente quando acordo, e o último em meus lábios quando adormeço. Senhor, quando as preocupações lutarem para ser as primeiras em minha mente, lembra-me de lançá-las sobre ti. Quando o medo quiser dominar meus pensamentos matinais, sussurra tua paz, que excede todo o entendimento. Quando a lista de afazeres ameaçar sufocar minha comunhão contigo, ajuda-me a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Pai, hoje eu coloco diante de ti cada hora deste dia, cada compromisso, cada encontro, cada decisão. Antes de me entregar a qualquer uma dessas coisas, eu me entrego a ti. Antes de pensar em qualquer problema, eu penso na tua promessa. Antes de me preocupar com qualquer necessidade, eu celebro a tua provisão. Que a primeira voz que eu ouça seja a tua, dizendo: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Que o primeiro rosto que eu veja seja o teu, refletindo amor e aceitação. Que a primeira verdade que eu lembre seja que sou amado incondicionalmente, redimido completamente e capacitado plenamente pelo teu Espírito. Eu peço que, ao fazer de ti o primeiro em meus pensamentos, todo o resto se alinhe corretamente. Que minhas prioridades reflitam as tuas, que meus valores espelhem os teus, que meus desejos estejam em harmonia com os teus. Senhor, que este não seja apenas um exercício matinal, mas um padrão de vida. Que eu aprenda a continuamente recalibrar minha mente para ti ao longo do dia. Quando as distrações vierem, e elas virão, que eu possa rapidamente reorientar meus pensamentos para ti. Quando as preocupações crescerem, e elas crescerão, que eu possa trazê-las imediatamente à tua presença. Eu reivindico a promessa de Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Quando tu és o primeiro em meus pensamentos, a paz reina. Quando tu ocupas o trono da minha mente, a ansiedade perde seu poder. Quando tu és a lente através da qual vejo o mundo, a perspectiva muda drasticamente. Então, Senhor, sê tu o primeiro pensamento ao despertar, o primeiro nome em meus lábios, o primeiro amor do meu coração, o primeiro conselheiro nas minhas decisões, o primeiro refúgio nas minhas tempestades. Que cada manhã seja uma renovação deste compromisso. Que cada despertar seja uma nova oportunidade de declarar: este dia é teu, Senhor. Estes pensamentos são teus, Senhor.
Esta vida é tua, Senhor. E quando a noite chegar, que eu possa olhar para trás e ver como todo dia foi transformado porque tu fostes o primeiro. Que eu possa perceber como cada encontro, cada conversa, cada decisão foi influenciada pelo fato de que tu moldastes meus primeiros pensamentos. Senhor Jesus, sê tu o primeiro. Hoje e amanhã e sempre. Não apenas o primeiro em uma lista de prioridades, mas o centro ao redor do qual tudo o mais gira. Não apenas o primeiro pensamento momentâneo, mas a presença constante que permeia todos os outros pensamentos. Eu declaro hoje, antes que o mundo fale, ouço a tua voz. Antes que as preocupações acordem, a tua paz reina. Antes que as demandas clamem, o teu propósito direciona. Tu és o primeiro, o último, e tudo o que há entre eles. Que as palavras do Salmo 143:8 sejam a realidade da minha vida. Faze-me ouvir da tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Em nome de Jesus, que é o primeiro e o último, o princípio e o fim de todas as coisas, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite Amém como um sinal de fé. Oro para que cada bênção nesta oração esteja agora sobre você em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Seria uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Ao sair deste momento de oração e reflexão, leve consigo esta verdade. A maneira como você começa seu dia não é insignificante. Aqueles primeiros pensamentos da manhã têm poder para definir o curso de tudo que vem depois. Então, faça uma escolha consciente. Antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, antes de mergulhar nas tarefas e preocupações, dê a Deus seus primeiros pensamentos. Isso pode ser tão simples quanto sussurrar "Bom dia, Pai", ao abrir os olhos, ou tão elaborado quanto reservar uma hora inteira para oração e estudo da palavra. O importante não é a forma, mas a prioridade. Quando você conscientemente faz de Deus o primeiro em seus pensamentos, você está declarando que Ele é digno do primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. E aquele momento aparentemente pequeno, aquela primeira escolha do dia, tem o poder de transformar não apenas sua manhã, mas cada aspecto da sua caminhada com Deus. Experimente por uma semana. Faça de Deus seu primeiro pensamento consciente por 7 dias consecutivos e observe como isso transforma sua perspectiva, sua paz e sua presença no mundo.